Fala pessoal, então estou aqui para gravar um vídeo falando sobre a parte de ACOS, tá? Eu fiz um vídeo ali, um vídeo inicial para falar sobre a questão de criação das primeiras campanhas, né? Ou organização mesmo das campanhas que vocês já têm. Depois eu fiz um vídeo ali falando sobre o orçamento ideal para cada campanha, tá? E agora a ideia principal é a gente finalizar o ciclo desses dois vídeos falando sobre a questão ali da configuração da campanha ideal para você, tá? Então, essa configuração eu não vou dar uma receita de bolo, tá? Então, tem alguns shorts que eu postei faz acho que um ou 2 dias que eu postei esses shorts, que eles vão mostrar basicamente ali as métricas depois de vocês rodarem as campanhas ali por 7 dias, por 15 dias, e aí depois se vocês tiverem dúvida, pô, tenho dúvida de como que eu posso alterar ali a campanha, não tá em nenhum dos escopos que você postou ali dos shorts, manda um vídeo ali, uma foto no meu Instagram, na minha bio do Instagram, que eu vou te auxiliar a configurar as suas campanhas da melhor forma possível, tá? Não vou cobrar nada por isso, tá? Eu vou basicamente te ajudar para que você consiga, digamos que, criar as campanhas ali da melhor forma e gerar o resultado, beleza? Então, manda uma mensagem ali no meu Instagram na bio, eu vou deixar aqui na descrição, qualquer coisa, mas assiste o vídeo primeiro. Se você não entender, vai lá e me contata, beleza? Vou começar aqui dando um exemplo claro. Vamos supor que você venda casa, mesa e banho, tá? Não tem como, já lembrando no início do vídeo, como eu estipular o valor de ACOS exato que você tem que colocar ali dentro das suas campanhas, tá? A organização ali das campanhas, o raciocínio é o mesmo ali para todo mundo, a questão ali do investimento vai ser basicamente a mesma coisa para todo mundo, tem como ter ali uma receitinha de bolo, mas essa parte aqui de configuração de campanha, de ACOS, de ROA, seja lá o que for que tem na sua conta, a gente não consegue ter uma receita de bolo, tá? Depende muito da margem de contribuição que a categoria trabalha. Então, se você está vendendo, por exemplo, suplemento, a margem de contribuição ela costuma ser um pouco maior. E aí o que a pessoa costuma fazer em suplemento? Ela costuma gastar mais. Então você vai ter ali um ROAS bem alto, tá? Um ROAS bem alto não, na verdade, um ROAS bem baixo, né? Porque a gente acaba confundindo ali por conta da atualização, mas um ACOS bem alto, por exemplo, tá? Então acaba que dificulta muito a nossa vida de mensurar, tipo, você coloca a sua campanha tal de ACOS, tipo, não tem como cravar isso, tá? É de fato conhecimento, experiência, e aí a gente vai passando e vai entendendo pelas métricas ali o que você tem que fazer, perfeito? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Então, vamos supor que a gente esteja falando de casa, mesa e banho, tá? Então, que a gente chama geralmente aqui de Cameba, tá? Aqui na empresa, tá? Na empresa que eu trabalho. Então, a gente chama de Cameba. Se a gente falar aqui que o pessoal geralmente tem margens em torno aqui de 15%, uma média, né, no caso, eu não posso investir muito mais do que 20% dessa margem de contribuição, tá? Lembrando, né, que margem de contribuição a gente tem aqui, que é, por exemplo, os custos variáveis, tá? Custos variáveis aqui que você vai subtrair do seu faturamento, tá? Então aqui vai ser faturamento bruto, tá? Faturamento bruto menos custos variáveis, tranquilo? E aí você vai ter aqui a sua margem de contribuição, tá, pessoal? Então, se vocês ainda não souberem quanto que é essa margem de contribuição, pelo amor de Deus, tá? Vai entender isso, vê com o contábil, estuda um pouquinho e aprende, porque senão você fica meio cego, tá? Então, mensurando que você tem uma margem de contribuição de 15%, tá? Então, vou mensurar isso aqui como exemplo, tá? E geralmente é isso mesmo, tá? Cama, mesa e banho, essas casas de decoração, a maioria tem essa margem, tá? Então, tem umas exceções lá no pessoal que importa e tudo mais, mas a maioria é nesse sentido, tranquilo? Beleza, então a gente tem aqui 15%. Se eu calcular, por exemplo, que eu posso gastar até 20% desses 15%, eu teria um percentual aqui de 3%, certo? Se eu tivesse uma margem, por exemplo, de 20% aqui, no caso, se você tiver no seu nicho, né? Pô, 20% aqui seria 4, ok? Então, sempre seguindo esse escopo. Por quê? Se eu pegar aqui eu posso fazer de duas formas, tá? Para puxar esses 20% aqui
do percentual de margem de contribuição. Eu posso pegar, por exemplo, os 15 aqui ou 20 ali que eu coloquei como exemplo e multiplicar pelos 20%, que no caso aqui sempre 0,2, sempre em decimal, né, para dar certo. Ou eu posso pegar e dividir também, tá? Então vou fazer aqui os dois exemplos que eu dei ali, de 15 e de 20. Se a gente fizer isso aqui na calculadora, vai dar 3, tá? Aqui, e aqui vai dar 4, tranquilo? E aí que é exatamente esses valores que eu coloquei aqui na esquerda. Se eu quiser fazer de uma forma diferente, eu posso também, tá? Então eu posso pegar esses caras e dividir eles por 5, tá? Vai dar a mesma coisa. Então, aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem os mesmos 4, tranquilo? Então, mensurando que a gente tem aqui 15% de margem de contribuição, eu posso investir 3%. Se eu tiver 20%, eu posso investir 4% em publicidade, tá? Então, sempre nesse sentido, tá? Ah, eu tenho 10%. 10% vai ser 2% em publicidade, tranquilo? 10 dividido por 5, 2, tá? 10 vezes 0,2, 2, tranquilo? Então, eu já tenho aqui o percentual que eu posso investir em publicidade dentro aqui dos meus anúncios ali dentro da publicidade do Mercado Livre, tranquilo? Então, vamos mensurar que o meu faturamento seja ali dos 300 mil reais, tá? Então, até a conta que a gente fez ali, era mais ou menos 370, 350 ali, tá? Mas vamos mensurar que seja os 300 mil, tá? Se eu puxar aqui, eu tenho aqui, por exemplo, 3%, então eu teria 10 mil reais, certo? Para investir nessa conta. Então, mensurando, e aí deu exatamente aquele exemplo lá que eu fiz no vídeo anterior, tá? Se você não assistiu, acessa a descrição do grupo e assista, tá? Então, eu tenho 10 mil reais aqui para investir na minha conta, tá? No geral, tá? E aí eu vou pegar esse valor aqui e aí eu vou alocar de acordo com a organização que eu fiz no vídeo anterior, tá? Então, a minha curva A vai ser 70%, a minha curva B vai ser 20%, e se você não trabalhar a curva C como eu indico que você faça, você pode alocar os 10% sempre no que te gera maior resultado também, tá? E aí fica um 80-20 ao invés de ficar um 70-20-10. Tranquilo? Então, basicamente, é essa linha de raciocínio aqui que vocês têm que seguir, tá? Para você mensurar a questão, tá? Do quanto que você deve investir no primeiro momento. Beleza, aqui o vídeo é para decidir quanto que você deve configurar na sua campanha, tá? Lembra sempre disso daqui. Por que que eu passei todo esse raciocínio? Para você pensar que quanto maior a margem do nicho, mais você investe, tá? Em publicidade. Por quê? A flexibilidade desse rapaz aqui, que tem margem alta, vamos supor que esse cara tem uma margem de 30%. Se a gente fizer aquela conta lá, por exemplo, da margem de contribuição e tal, deu 30%. Aí, se a gente pegar esses 30 aqui, por exemplo, e dividir ele por 5, o que que a gente vai ter aqui? 6, certo? Esse cara, ele investe 6% ali, ele investe todos os meses 6%, por exemplo, na publicidade. Se você pegar e investir tipo 2%, 3%, provavelmente você não vai conseguir chegar no nível dele ali, porque ele investe muito mais e ele tem um ACOS objetivo, de repente, muito maior, entendeu? Então ele vai configurar lá um ACOS ali objetivo ou um ROAS muito alto com relação ao seu. E aí acaba ficando complicado de você disputar leilão com esse cara nas campanhas ali, tá? Então esse ACOS aqui ele vai ser maior se esse cara tem margens maiores, tá? Então a média, geralmente, se a categoria tem margens altas, a média de investimento em publicidade sempre vai ser maior também, tá? Quando a gente encontra a categoria, por exemplo, de ferramenta, tá? Ferramenta é uma categoria muito realmente apertada, tá, pessoal? Então aqui a gente está falando de margens em torno de 6. Isso não estou falando dos principais sellers, tá? Estou falando dos sellers ali do meio, tá? Que faturam ali seus 500, 800, 1 milhão, 2 milhões, tá? De 6 a 12%, tá? É isso aqui, a média. Se a gente tem uma média tão baixa assim, você acha que esses caras investem muito? O ACOS deles, eles têm um ACOS aqui muito baixo, tá? Com relação ali a outros nichos, tá? Por quê? Esses caras não têm dinheiro para investir muito, tá? Se eles investirem muito alto, eles não ganham dinheiro, eles perdem dinheiro e quebram logo em seguida ali. Às vezes demora muito tempo, né? Por conta de crédito de banco, aí vai
um empréstimo em cima do outro e tudo mais, demora para quebrar, mas uma hora chega, tá? Então, pensa que quanto maior essa média aqui do mercado, maior ele vai investir também em publicidade. Quanto menor, no caso aqui de ferramenta, também vai ter uma média bem baixa ali de investimento de ACOS, de configuração de ACOS, tá? Eu recomendo que, por exemplo, não sei já como que eu vou fazer e tal. Eu recomendo que você comece do meio, tá? Então, qual que é o meio? Geralmente, ali no algoritmo, dentro da plataforma, eles falam que, por exemplo, ali, de 10 para baixo, 10 de ACOS para baixo, a gente tem um ACOS médio baixo, tá? Por exemplo, de 10 a 20%, a gente tem que ele é mais ou menos, tá? Ele é mais ou menos aqui. Não é muito alto e não é muito baixo. E acima de 20, então se eu colocar aqui, ó, 20 para cima, ele já é considerado alto, tá? E aí, tenta sempre jogar aqui no meio termo. Então, o que seria interessante de você jogar? Entre, por exemplo, ali 8, eu colocaria entre 8 e 12, se você não entende o seu nicho, tá? No primeiro momento. E aí você deixa rolar 7 dias ali, por exemplo, e você entende se você vai diminuir esse cara ou se você vai, de repente, aumentar ele, tá? Então, deixei 12 ali, por exemplo, e vi que eu tô ainda perdendo muito por classificação. Aí você aumenta um pouquinho mais. E aí você vai medindo o orçamento também, tá? Não, eu coloquei 12%, por exemplo, e eu comecei a ganhar muita impressão, porcentagem ganha ali, só que eu tô perdendo muito por orçamento. Aí você vai ter que olhar a métrica, tá? A métrica da campanha. Então, olhei a métrica da campanha e, cara, tá uma métrica boa, por exemplo. Então, métrica boa, você sobe o orçamento se ele estiver pedindo, tá? Métrica ruim, você ou arruma o seu anúncio ou você diminui o orçamento, tá? Então, você pode fazer nesses dois sentidos, tá? Se a métrica tá mediana, vamos supor, rodou ali, depende muito do investimento que você rodou, tá? Não adianta nada você rodar R$ 50 de investimento e achar que já dá para avaliar, que já dá para ter um parâmetro legal, tá? Tem que ter boas métricas, eu recomendo sempre no mínimo 7 dias, para depois você ir lá e mudar novamente, tá? Então, pensa sempre nesse sentido. Eu recomendo que você inicie, por exemplo, em 8, curva A inicia em 5 a 8%. Curva B, você pode iniciar aqui de 8 a 12, tá? É um bom número para teste. E a sua curva C, você inicia aqui de 12 a 15%, tá? Isso sendo bem conservador, tá? Então, esse daqui é um scriptzinho para você sentir como que vai rodar a publicidade dentro da sua conta. É bem legal, tá? Então, sempre que você iniciar suas campanhas, por exemplo, se eu quiser voltar aqui no meu Excel, tá? Que eu estava ali explicando no vídeo anterior, eu poderia colocar, por exemplo, aqui nessa campanha, deixa eu puxar um pouquinho aqui essa tabela aqui. Então, vamos supor que aqui eu tenha, deixa eu puxar esse daqui também, perfeito. Vamos supor que aqui eu tenha a questão de ACOS ou de ROAS, tá? Então, lembrando, quem não sabe o que eu estou falando, ACOS, ROAS e tudo mais, olha o vídeo que eu gravei sobre ACOS, mudança de ACOS para ROAS, tá? Vocês vão entender muito bem, tá? Tem no canal também, só clicar aí no ícone e acessar. Por exemplo, o ACOS aqui, vamos supor que a sua conta esteja em ACOS ainda, tá? Mensurando isso. Vamos supor que a gente coloque aqui, por exemplo, 8%, 5% na verdade eu colocaria aqui, tá? Então, a gente começaria aqui em 5%. Quanto maior for a quantidade de produtos que você vendeu, menor vai ser o percentual do seu ACOS, tá? Justamente porque esse produto já tem uma relevância muito alta, você não precisa necessariamente ganhar tudo, todos os leilões possíveis ali, você precisa rodar só e ganhar os leilões necessários, tá? E aí, vamos supor, esse cara aqui, ó, ele já tem um número de vendas muito menor, e aí você tem que entender só se ele não está no teto de mercado, se de repente, não, o tanto de pessoas que procuram o produto, ele de fato já está muito bem. Se você tiver essa resposta, na análise de mercado lá, eu já olhei exatamente na tela do vídeo que eu já gravei também, você pode ver isso, tá? Então, não, ele não tá no topo ali, tem muito ainda a percorrer. Aí você teria que pegar e colocar aqui, por exemplo, um 6% ou um 7% aqui para você ganhar mais leilão
e você conseguir ranquear melhor ele, tá? Então eu faria essa escadinha aqui para que você consiga construir um pouquinho mais com esses itens aqui de baixo. Por quê? Se você coloca muito baixo o Acos e o item não tá no seu potencial ali, que ele pode atingir, você acaba que você vende a mesma coisa ali, ou você acaba até vendendo menos se a concorrência entrar forte. Então é legal sempre você medir o nível ali que você tem de posicionamento de mercado, tá? E aí eu faria essa escadinha aqui, tá? Então, ó, 7% aqui no 2, né? Eu pulei o 2 aqui sem querer. Aqui eu já colocaria, por exemplo, os mesmos 7% ou até mesmo 8% aqui, subindo só um, tá? E os outros aqui eu manteria, por exemplo, na faixa de 8% mesmo, tá? Não subiria, tá? Então, porque eles têm médias de venda aqui baixas, eu poderia até colocar 10% aqui, mas se você ainda não tem, digamos que esse conhecimento, eu já tenho experiência, tá? Eu tenho aí 4, 5 anos gerindo publicidade e uns 7 anos mais ou menos vendendo dentro do Mercado Livre. Então eu tenho experiência para colocar. Se você não tiver experiência ainda, eu recomendo que você trabalhe bem conservador no primeiro momento. Então, coloca aqui um 8% mesmo na CA5, 8% na CA4 e assim por diante, tá? Tranquilo? Então, essa é a linha de raciocínio, tá, pessoal? Avalia depois de 7 dias, vê as métricas ali de competitividade e qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem lá no meu Instagram, que com certeza vai ser o maior prazer responder vocês. E é isso, até mais, tchau, tchau.